Romanos capítulo 6, versículo 16 e depois o 19. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? E o versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que Paulo está querendo dizer aí? Que assim como um dia eu submeti a minha vida à direção de coisas que não prestam e dessa forma, naturalmente, a minha vida estava sob possessão do maligno, poderia citar o exemplo aqui de uma pessoa endemoniada. A Bíblia cita casos, muito claro, o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em um determinado local, uma mulher dizia, olha, esses daqui são os filhos do Deus vivo. Olha, esses daqui são os filhos do Deus vivo. Até que uma hora o apóstolo Paulo chegou e expulsou o demônio daquela mulher. Mas por que essa mulher dizia isso? Porque na consciência dela, na realidade, ela queria se libertar da possessão demoníaca. Mas talvez por coisas que ela tinha contato na vida dela, o cérebro dela foi submetido ao exercício e ao domínio de Satanás. O diabo só não podia matar ela. Mas uma pessoa endemoniada é uma pessoa que nada mais, nada menos, está com a sua vida sujeita à direção de Satanás. É a mesma coisa que uma pessoa hipnotizada. Uma pessoa hipnotizada, ela está sujeitando a sua vida à direção de outras pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que acabamos de ler, só que dele incentiva. Assim como na sua vida passada, você ofertava a tua vida para a direção da injustiça, hoje oferte o teu cérebro, a tua mente, a tua vida para a direção de Deus que vai usar a tua vida em santidade e em justiça. Sabe, tudo aquilo, queridos, olha, quando eu vi essa experiência desse neurocirurgião, eu fiquei impressionado. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que um dia você já assistiu, já ouviu, tudo, uma novela, um palavrão que você menciona em um determinado momento, tudo isso fica registrado no teu cérebro. Ah, mas tem aquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu assisto um determinado filme, mas eu sei separar o que é errado e o que não é errado. Mas o cérebro não faz esse filtro, entenda isto. O cérebro tem duas regiões que se chama consciente e inconsciente. Só que todas as vezes que eu sou estimulado, todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão rápida, normalmente são as informações do inconsciente que vão afetar você a tomar determinada decisão. Porque eles só se manifestam, como na experiência do neurocirurgião Penfield, sob estímulos, entende? Essa é a ideia. E isso nos leva a uma outra experiência, feita agora por um fisiologista russo na década de 20. Foi esse homem aqui. Aqui está ele, se chama Ivan Petrovich Pavlov. Esse homem, todas as vezes que ele ia alimentar o seu cachorro, essa experiência que ele fez se chama condicionamento clássico. Temos algum psicólogo aqui na igreja hoje? Não, tem lá atrás, ok. Se eu errar alguma coisa, me ajuda aí, viu? Essa experiência feita por ele ficou conhecida como condicionamento clássico. Não é um psicólogo, foi um fisiologista, mas a experiência que ele fez acabou afetando a psicologia depois em uma área, eu nunca vi exatamente a pronúncia correta, até me ajuda, se chama behaviorismo ou behaviorismo? Behaviorismo, ok. Bom, mas qual foi a pesquisa? A experiência dele? Ele alimentava o seu cachorro e ele começou a perceber que, mesmo antes dele chegar com a ração, em determinados momentos, quando o cachorro já ouvia os passos dele, o cachorro começava a salivar. E ele achou aquilo curioso. Ele levava a ração, o cachorro salivava. Mas a partir de um momento o cachorro começou a associar os passos com a ração e automaticamente ele salivava de maneira antecipada. O
que ele fez? Ele colocou uma espécie de um tubo de ensaio próximo da boca do cachorro, na região onde o cachorro saliva, e ele começou a associar o ato de dar ração com um barulho, por exemplo, um sino. Toda vez que ele ia alimentar o cachorro, antes de alimentar ele tocava um sino e dava a ração. Nos primeiros momentos, com o toque do sino, obviamente o cachorro não salivava. Mas com o passar do tempo, mesmo antes dele oferecer a ração para o cachorro, o que vocês acham que acontecia quando ele começava a tocar o sininho? O cachorro já salivava. E aquele tubo de ensaio enchia. Ele chegou a uma conclusão de que os animais, isso também se aplicaria depois aos seres humanos, nós sofremos algo que seria conhecido como estímulos condicionados. Por exemplo, cenas comuns em filmes quando uma caneta cai, se eu deixo cair isso daqui agora, você não vai sentir nada. Mas numa sala de cinema, isso daqui cairia exatamente assim. É ou não é assim? E qual é o objetivo? Não só suspense, mas o grande objetivo é esse estímulo que nós mencionamos ali. Nós, seres humanos, temos estímulos condicionados. O grande objetivo do mercado publicitário é fazer você sentir sensações que você não sentiria em situações normais da tua vida. E isso nos prejudica profundamente, profundamente. Por que você acha que hoje a maioria dos seres humanos são completamente insensíveis a situações da vida que qualquer ser humano comum teria um mínimo de sensibilidade? Você já leu qual foi a reação de Adão na primeira vez em que ele viu um cordeiro sendo sacrificado? Você já leu isso no livro Patriarcas e Profetas? O que Adão sentiu? Melhor, o que Adão sentiu quando ele viu a primeira flor caindo de uma árvore morta? O sentimento de Adão foi algo extremamente profundo, melancólico, ele sofreu com aquilo. Agora hoje, como nós somos superestimulados pela indústria cinematográfica, nós somos completamente insensíveis. E se você para analisar, cada vez mais a sociedade está superestimulada. Os jogos de videogame, por exemplo, os filmes de Hollywood são cada vez mais violentos, ação, é uma coisa de louco. Eu costumo dizer que os jovens antes se contentavam com jogar o Counter-Strike, que é um jogo de videogame lá, de tiro. Mas hoje o jovem já não se contenta mais com isso, e daí tem que ir para o paintball. Né? Porque é a realidade ali, ele está vivendo. O paintball, para quem não sabe, é duas equipes que brigam entre si com armas de tinta. Né? Então, isso é resultado de um super estímulo. Eu me lembro quando eu era criancinha, o meu pai e a minha mãe me levavam para... Eu nem sei se hoje ainda existe isso nos shoppings, aqueles play center, lugares onde tinha fliperama. Irmãos, olha, eu entrava naquilo, eu ficava louco, vocês não têm noção. Ficava louco, eu saía de mim, era aquele monte de luzes e tal, era uma coisa impressionante. Então, nós, seguindo exatamente o experimento feito ali por Pavlov, somos superestimulados por essa indústria. Olha outro exemplo que eu cito para você. Quando eu uso o seguinte termo, descer redondo, o que você se lembra disso? Sobre descer redondo, o que lembra? Skol, cerveja, não é? São estímulos. São condicionamentos. E muitas vezes, quando você está comprando ou adquirindo alguma coisa, você pode achar que isso é radicalismo. Mas qualquer publicitário sabe, as leis da publicidade dizem que eles trabalham para fazer a pessoa comprar aquilo que ela não pode, que ela não precisa e que ela não tem. Esse é o objetivo do marketing da publicidade. Então, o que eles precisam fazer? Criar coisas fictícias na tua vida. Superestimular as tuas emoções e os teus sentimentos. O meu sogro, sem saber, fez uma experiência parecida com a desse fisiologista aí, com um gatinho que nós temos lá em casa. O meu sogro compra uma ração para ele um pouco mais barata e, às vezes, para dar uma recompensa para o gatinho, ele comprava Whiskas, aquele Whiskas de pacote, um pouquinho mais incrementado,
irmãos, era incrível. Antes de abrir o pacote, parecia que o gato sabia até ler, porque, olha, ele via aquele pacote, mas era uma coisa de louco, ficava impossível o gato. E aí ele dava o Whiskas e guardava o pacotinho de Whiskas lá na geladeira, na parte de baixo. O meu sogro, o gatinho fica dentro da casa dele, quando ele abria a geladeira, o gatinho começou a perceber que o pacotinho estava ali, porque ele sentiu o cheiro e ia correndo para o cantinho da geladeira. Aí meu sogro fechava a geladeira, toda vez que abria a geladeira ele estava ali. Quando o pacotinho acabou, toda vez que o meu sogro abria a geladeira, mesmo sem o pacote ali, o que vocês acham que o gato fazia? Ia lá na geladeira de novo ficar miando como se o pacote estivesse ali. Isso é o condicionamento clássico, experimentado por ele. E nós, seres humanos, somos bastante afetados por esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, o meu pai e a minha mãe, eles, logicamente, não tendo os princípios que tem hoje na minha vida, inclusive eu compartilhava agora um pouquinho sobre isso com a irmã Fabiana e com a Cirlei à mesa. Eles me criaram assistindo tudo o que é desenho clássico da Disney que você pode imaginar. Pequena Sereia, Bela e a Fera, A Bela Adormecida, Cinderela, O Rei Leão, Aladim, eu assisti todos. E o meu pai ainda gravava em fita cassete para que eu e meu irmão assistisse quantas vezes quiséssemos assistir. Essa minha educação infanto-juvenil praticamente formou em mim um caráter e um gosto que seria extremamente difícil me libertar disso. À medida que eu ia avançando, chegando na minha fase de adolescência, eu já não assistia mais esses desenhos da Walt Disney. Mas eu fui para uma outra classe de desenhos, mas com o transfundo exatamente igual, misticismo, feitiçaria, espiritismo e bruxaria, que eram os desenhos principalmente japoneses. Gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Eu assistia tudo isso e gostava muito de desenhar também essas coisas. Era viciado mesmo. Na minha época de infância ainda tinha uma emissora de televisão chamada Manchete. Eu não sei quem se lembra da Manchete. A Manchete era, olha, por jovem que gostava de desenho japonês, era uma coisa de louco, irmãos. Chegava do colégio e me internava ali naquela rede de televisão. Graças a Deus acabou. E aí, à medida que eu ia crescendo e avançando, eu não mudava, só mudava, como disse, a faixa etária, mas o conteúdo era praticamente o mesmo. Já na minha fase de juventude, comecei a consumir coisas do tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, Van Helsing, filmes seguindo exatamente a mesma linha dos desenhos da infância. O esporte que eu fui buscar para fazer, a luta, adivinha qual foi? Capoeira. Que tem toda uma conotação espiritualista, misticista, e quem pensa que não, você está extremamente equivocado. Eu não enxergava isso na época que eu estava lá dentro. Mas existem muitos capoeiristas que têm corpo fechado com espíritos da macumba. Todas as vezes antes de entrarmos na roda de capoeira, nós fazíamos o sinal da cruz no chão e na testa, a fim de participarmos das lutas. Dentro da academia que eu treinava, o mestre da academia tinha uma imagem lá no fundo da academia com uma adaga cravada ali naquele local e uma imagem que eu não lembro se era do Preto Velho lá dentro do ambiente da academia. Então existe muito misticismo por trás daquilo. Eu tocava atabaque, para você ter uma ideia. E atabaque era um dos instrumentos mais comuns utilizados na macumba e nos cultos xamanistas africanos para invocação de espíritos e fazer com que as pessoas entrem em estados de êxtase. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso influenciou demais a minha vida. Demais. Nos meus 17 anos de idade, eu tive uma experiência muito forte. Lá na casa do meu sogro e da minha sogra, eles moravam ainda em São Mateus do Sul. E até hoje, queridos, até orem por mim, porque tem sido uma luta para mim. Eu tenho problemas de pesadelo à noite. Tá? Não é sempre que isso acontece, mas é uma luta muito grande. E olha, eu já eliminei tudo que eu podia imaginar da minha vida. Inclusive, uma das últimas coisas, Deus até usou minha esposa para me ajudar a lembrar disso,
que eram os desenhos que eu tinha guardado dentro da minha casa, do que eu gostava ainda na minha infância. Então, tive essa experiência muito forte, vi um espírito maligno dentro do quarto onde eu estava dormindo, na casa da minha esposa. Na época era minha namorada ainda, do meu sogro e da minha sogra, e eu acordei gritando de madrugada, aquilo foi muito forte. Não foi um sonho, porque quando a minha sogra entrou dentro do quarto, eu estava sentado na cama chorando, impressionado com aquilo que eu vi, e eu vi a criança, aquele demônio, saindo de dentro do quarto e indo rumo ao corredor. Então não estou contando algo para vocês que me contaram, eu vivi isso e tenho lutas com isso até os dias de hoje. E eu atribuo essas lutas à minha formação. As consequências ficam. Deus me libertou, Deus mudou a minha vida, Deus me transformou, mas eu ainda tenho consequências. E sabe quais são essas consequências? O meu inconsciente. Tudo aquilo que eu assisti, que eu ouvi, por mais que no meu consciente eu nem me lembre mais dessas porcarias, mas no meu inconsciente tudo está ali registrado. É por isso que, pelo amor de Deus, não sujeite o teu cérebro a qualquer tipo de coisa. Você, quando se submete a um determinado filme, a uma determinada novela, a um determinado desenho animado, você está sujeitando a tua mente a absorver aquilo e aquilo vai ficar registrado ali para sempre. Sabe somente quando isso será deletado da tua mente? Sabe quando? Só quando Jesus Cristo voltar. Só quando Jesus voltar. Memórias e hábitos não são destruídos. Eles só podem ser vencidos, sabe como? Através da formação de novos hábitos. É assim, à medida que eu formo novos hábitos, esses caminhos de sinapse que surgem no nosso cérebro, são formados no nosso cérebro, responsáveis por memórias, etc., e hábitos, eles são inibidos quando eu formo um novo hábito, mas não destruídos. Por isso que uma pessoa que vence um hábito mau e volta a praticá-lo depois de ter vencido é ainda pior, ainda pior. A Bíblia diz que os meus olhos são a lâmpada do meu... Lembra? Os olhos são a lâmpada do corpo, diz Jesus. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Mas se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Mas se a luz que há em ti for trevas, ó, quão grandes trevas serão, diz o Senhor Jesus. Então os olhos são a lâmpada do corpo. É por isso que Jesus, de maneira enérgica, radical, como vimos o Dr. Rodrigo Silva aqui na parte da manhã, ele diz assim, eu tive que experimentar isso na prática. Se o teu olho te faz pecar, não ora pelo olho não, porque só orar não vai adiantar. Faz o que com o olho? Arranca fora, porque é melhor entrar caolha no reino dos céus do que perder a sua salvação. Eu experimentei isso na prática com futebol na minha vida, que era um outro vício que eu tinha, mas eu não era só aquele vício de assistir assim, não. Era jogar, assistir, domingo eu emendava um atrás do outro. Era campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato português, campeonato brasileiro, campeonato italiano. Depois de acabar os campeonatos eu ia para o videogame e ficava até as 3, 4 horas da manhã jogando com o meu irmão. Viciado em futebol. Então Deus foi radical para mim e disse, Jeff, se você quer vencer, arranca o teu olho fora. O que era arrancar o olho fora? Deleta o jogo do teu computador, senão não vou poder te dar a vitória. Eu deletei e graças a Deus o Senhor me libertou desse vício. Graças a Deus. Mas é isso. Tem momentos da nossa vida que nós temos que ser radical. Eu cheguei a sair da casa do meu pai e da minha mãe para tentar vencer o futebol. E não consegui. E foi nesse momento que o Senhor me libertou, quando eu tomei a decisão de eliminar do meu computador. Arranca o olho. O olho é a lâmpada do corpo. Talvez mais do que outros sentidos que temos.